Começar. Boa noite, queridos, graça e paz, amém? Mais um discipulado, ou painel do discipulado, hoje o 18º painel do discipulado. Nós hoje vamos trabalhar um tema, vida sem pecado. Quero convidar a todos, nesse momento, a abrir sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, verso número 29. Tomara que o pessoal em casa aí, você que vai assistir no futuro, seja qual for a hora, você vai assistir esse vídeo. Eu quero. Pode falar que eu. Não, pode falar. Não, pode deixar assim. Pode deixar que está anotando aqui. Então, queridos, nós estamos hoje com muita alegria nesse painel. E eu espero que você em casa, como eu estava dizendo, que está assistindo agora ao vivo ou pelo Face, e os que vão assistir pelo YouTube, você que já está inscrito lá no nosso canal André Molinari Desacelera, nós temos lá desde o primeiro painel até o 17º, hoje o 18º ao vivo que estamos aqui agora, certamente daqui a alguns minutos, esse vídeo estará no futuro, nós vamos lançá-lo lá no YouTube. E você que está no Facebook também poderá ver no futuro no YouTube ou no Facebook esse tema tão maravilhoso que é vida sem pecado. Estamos dando uma continuidade. Na semana passada, o tema foi trabalhado a encarnação e o nascimento virginal do Senhor Jesus. Ficamos 2 painéis de discipulado falando sobre esse tema. E agora vamos falar sobre o tema hoje, vida sem pecado. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, você que está em casa, ou na rua, ou na escola, na hora de folga aí, ou seja onde você estiver, você pode nos acompanhar aí na sua Bíblia, em Romanos capítulo 8, verso 26 ao 29, que diz assim: também o Espírito Santo semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Glória a Deus. Bom, é importante nós entendermos nesse discipulado, nesse painel do discipulado, que vida sem pecado só é possível através de Jesus Cristo. É óbvio, quando nós falamos de vida sem pecado, nós não falamos no contexto humano que nós não pecamos. Não, o tema nos direcionar para uma consciência de que em Cristo é possível viver uma vida separada, não das pessoas, mas do pecado. Mas isso é muito importante nós falarmos que quem serve a Cristo não tem que se isolar das pessoas, se isolar do mundo, como muitas religiões hoje fazem, e por incrível que pareça, até religiões evangélicas. Acha que só aquela comunidade que está salva. Você sabia? Que infelizmente as pessoas foram para um outro extremo, e elas acham que estão salvas. Eu quero também aqui dizer que é muito perigoso isso. Então nós vamos trabalhar esse tema aqui, uma vida sem pecado, que o tema é a proposta de que Cristo nos dá nele, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, em Cristo é possível nós termos uma vida santa. A palavra santa é separada. Deus nos separou para vivermos nele. Isso não significa que nós não
temos que ter comunhão com o nosso vizinho. Não é? Tem gente, por exemplo, no evangelho, que não fala com o vizinho porque o vizinho é católico, porque o vizinho não é evangélico. É absurdo, né, Luciano? Quero, inclusive, estar entrando aqui esse painel. O Léo, novo convertido, está caminhando aí, né, Léo? Dá um joinha aí para a câmera aí, né? Aqui, ó, está aqui a câmera. Ela está ali, né? Também o Luciano também está com a gente aqui. O nosso servo do Senhor aqui conosco. Agora há pouco estávamos trabalhando aqui na igreja, colocando aqui uma mangueira nova no bebedouro. Glória a Deus, um trabalhador da Seara. Também está aqui a obreira Raimunda, brilhantando. Está aqui a futura obreira aí, né? Quem sabe um dia está chegando, trabalhando para isso. Nossa irmã Adriana, que está aqui com a gente também. E também que está nos ajudando aqui. Você observa que a minha voz está um pouco fanhosa, que eu estou me recuperando aí de um resfriado, mas agora já estou praticamente no final já, graças a Deus, estou bem melhor. E se cuida aí, tem que beber bastante água, já fiz isso agora há pouco aqui. Então está conosco também nos auxiliando o Felipe, o jovem Felipe no som. Deus abençoe a todos, a Natália Obreira, Natália no som aqui. Não sei se a voz está chegando bem. Tem alguém com a gente aí já? Entrou e saiu. Depois entrou e saiu, né? Sempre acontece isso. Mas tomara que o som esteja bom, né? Se puder entrar aí, Felipe, o som está bom? Está bom? Está conseguindo ver no celular bem? Vê se está bom aí o som, Felipe. Então espero que esteja bom o som, que estamos gravando no celular, né? A câmera aqui está em manutenção, então show, está em manutenção. Então já foi conferido ali, o som está bom, graças a Deus. Então vamos continuar aqui. Então, como nós estávamos falando, a proposta desse tema, uma vida sem pecado, não que nós não pequemos, sim, mas o pecado agora na nossa vida é um acidente. Não corrijo, desculpa, não é nem mais um acidente. Hoje você tem que realmente se esforçar para agradar a Deus, né? Obedecer a Deus e não pecar. E quando pecar, automaticamente o Espírito de Deus você vai saber que pecou e automaticamente o arrependimento é gerado, você pede perdão e não é por isso que você desiste. Outra coisa importante, tem o inimigo sopra na mente das pessoas, que quando ela peca, eu já pequei, agora para mim não tem mais jeito não, isso é coisa do diabo, tem jeito sim. Então por isso que Cristo morreu por nós e ressuscitou, derramou sangue na cruz, e Ele ressuscitou para nos trazer vida eterna. Então enquanto estivermos nesse plano, nós falharemos, e aí nós também temos uma ferramenta poderosa, que é o sangue de Cristo derramado na cruz. O sangue de Cristo não é uma ferramenta, na verdade nós temos a palavra de Deus que nos garante a vitória. A palavra de Deus é a ferramenta. O sangue de Cristo foi o que Jesus fez, pagou o preço para nos trazer o perdão dos nossos pecados. Então essa é a proposta de hoje, e vamos ver agora referências bíblicas. Como o nosso estudo é indutivo, nós usamos a Bíblia 100%, né? Falamos alguma coisa, trouxemos uma palavra introdutória, e nós vamos dar continuidade aqui. O modelo para a humanidade. A experiência de Jesus nesta terra oferece à humanidade um modelo de vida. É exatamente isso. Quando Jesus veio, nos trouxe o poder da regeneração, da justificação, da santificação, da regeneração, da justificação, do arrependimento. Então nos propondo, nos dando uma proposta de quê? De um modelo de vida agora nele, né? Então em Cristo é possível nós vivemos uma vida sem pecado. É óbvio, quando pecar, como nós falamos, você tem ali ferramentas como arrependimento para poder se arrepender. Você tem o poder de confessar o seu pecado, se arrepende, confessa, pede perdão, deixa o pecado e segue Jesus, continua seguindo a Cristo novamente. Então você passa a ter aí um modelo de vida. Cristo assumiu a natureza humana e enfrentou toda a força da tentação. Ele demonstrou que aqueles que se submetem ao poder de Deus não necessitam
continuar no pecado. A vida de Cristo provê certeza de que podemos viver vitoriosamente. Paulo testifica isso em Filipenses 4,13. Paulo vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Quem é naquele? Cristo, né? E nesta meditação de hoje, nesse estudo, nesse painel discipulado, nós iremos ver o segundo passo dado por Cristo para a nossa salvação, e que está lá em Mateus, no capítulo 4, verso 2, o Léo vai ler para a gente. Que evidências bíblicas temos da humanidade de Jesus? Vamos ver isso aqui? Então vamos lá. Mateus 4,2, lê por favor, Léo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Lê mais uma vez, Léo, por favor. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então, qual é a evidência bíblica de que Jesus, o próprio Deus se encarnou, né? Como nós estudamos nos últimos 2 painéis. Qual é a evidência? A evidência é a fome. 40 dias, 40 noites. 40 dias, 40, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Agora vamos ver isso também em João capítulo 4, versos 6 e 7, né, no Evangelho de João. Lê, Luciano, por favor. E estava ali a fonte de Jacó, Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe: Jesus, dá-me de beber. Tudo bem. Então, qual é agora, dentro dessa meditação, que evidências bíblicas temos da humanidade de Jesus? Ele teve o quê? Fome e depois? Sede. Observa que Jesus agora, num corpo como o nosso, ele tem fome, ele sentiu fome, sentiu necessidade de se alimentar. Jesus, em sua humanidade, sentia fome, sede e cansaço. Ele estava sujeito às doenças dos seus dias, angústias, tristezas e a todos os sentimentos próprios da humanidade. Nessas condições, Satanás planejou a queda do Filho de Deus. Vamos ver aqui algumas estratégias de Satanás, né? Durante toda a vida de Cristo, Satanás buscou aniquilá-lo, buscou fazê-lo pecar. Logo após seu nascimento, incitou ao rei Herodes a matar todos os meninos de Belém, né? Quando Jesus ele nasce, né? Satanás agora trabalha na mente daqueles que estavam a seu serviço para matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Bem parecido lá com a história de Moisés, né? Você observa que já era uma tipologia apontando para a pessoa de Cristo, né? Satanás tentando fazer parar Jesus, parar o plano de Deus, mas não adiantou. No isolado deserto, Satanás se apresentou e tentou Jesus com a máxima intensidade possível, né? Nós vamos ver Jesus, quando foi levado, como nós vemos aqui, pelo Espírito Santo ao deserto, ele foi tentado pelo diabo, né? Você vê que Satanás não respeitou o próprio Deus encarnado. Você acha que ele vai ficar brincando, né? Fez de tudo para fazer Jesus desistir, né? Então nós vamos observar que imagina que a guerra é ferrenha. Se ele encarou o próprio Deus, é óbvio, encarnado, encarou no sentido, não encarar no sentido de porque não existe luta entre Deus e o diabo. Nós já falamos isso aqui, entre Deus e Satanás, porque Deus é que permitiu que Satanás e os seus demônios ficassem vivos para cumprir um plano, um projeto dele. Amém ou não amém, gente? Então, durante o ministério de Cristo, o inimigo usou líderes religiosos com o objetivo de encontrar motivos para que ele fosse condenado e morto. Finalmente, durante suas últimas horas, tentou Jesus a duvidar do amor de Deus por ele. Então, você observa que Satanás tentava o tempo inteiro
para gerar dúvidas no coração do Senhor, mas nunca ele conseguiria, porque o Senhor é aquele que é o próprio Deus ali encarnado, então ele estava vigilante o tempo todo, o tempo todo vigilante, mas Satanás não desistia, mesmo diante de todas essas tentações. Jesus nunca pecou. Certa ocasião perguntou: quem dentre vós me convence de pecado? Está lá em João, no capítulo 8, verso 46. Em outras palavras, quem de vocês pode apontar em mim um único pecado? Jesus falou: me aponta aí um pecado. Lindo, né, isso aí? O próprio Jesus disse: quem de vocês pode me condenar de pecado? Mostra para mim. E nenhum puderam falar nada, porque Jesus em tudo foi tentado, mas em nada ele pecou. O caráter de Deus estava em jogo. Satanás havia afirmado que a lei divina era injusta e não poderia ser observada. Então, com sua vida de obediência, Jesus veio mostrar que as acusações de Satanás são injustas e que a lei de Deus pode ser observada, com certeza. Ele veio vencer onde Adão falhou. Dessa forma, Cristo tornou-se o novo Adão. Por meio de sua vida santa, ele nos oferece salvação. Então, glória a Deus, porque Satanás foi definitivamente vencido nesse aspecto, né? E nós sabemos que o inferno ainda não foi inaugurado, mas já está separado, né? Então, isso é muito sério. Nós possamos aproveitar a oportunidade que Ele nos dá em vida, porque depois da morte segue seu juízo. Então vamos continuar aqui. O que os textos a seguir nos dizem sobre a transformação que Deus deseja realizar em nossa vida? Agora eu vou pedir aqui para novamente nós lermos 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Leia, por favor, irmã Adriana, leia por gentileza. E vamos ver o que os textos que a seguir, que nós vamos ler agora, nos dizem a transformação que Deus deseja realizar em nossa vida. Pode ler, irmão. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo com um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Então, vamos observar que em Cristo nós podemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, crescer espiritualmente. Então essa história, né, que o inimigo fica dizendo, lançando na tua mente, quando vem aquele pensamento ruim, repreende ele, né, porque há uma batalha muito grande. A Bíblia vai dizer em Efésios capítulo 6 que nós temos que nos revestir da armadura de Deus. E aí é legal que Paulo usa uma figuração da armadura, como por exemplo o capacete, que simboliza o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Capacete da salvação. Por que capacete representa a salvação? Porque a palavra de Deus, ela vem pela fé, e pela fé na palavra de Deus, através do conhecimento que eu tenho de Cristo. Cristo revela para mim, através do Espírito Santo, o Evangelho, as boas novas, o que Ele fez por nós, que através dele é possível viver uma vida santa, que através dele é viver uma vida vitoriosa, que através dele é possível viver uma vida sem pecar. É possível. Se pecar, não estou dizendo, nós temos Jesus para ali estarmos nos arrependendo e retomando a vida espiritual novamente. Mas é importante entender que nós já estamos numa batalha. Se o inimigo não respeitou o próprio Deus, o próprio Jesus, ele vai respeitar nós, a igreja. Você entende? É onde muito cristão brinca servir a Deus, se torna um religioso. É o que eu estou falando. Se acredita que tem crente que não fala com outra pessoa. Ela é de irmão com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, com o vizinho, ela briga, ela xinga, né? Irmão, eu já tenho. Você vai dar, eu tenho minha religião. Não interessa a religião. Religião, o sistema na língua portuguesa mudou o seu verdadeiro sentido. A religião, a verdadeira religião, religare no grego, é Jesus Cristo.
palavra de Deus vai dizer em João capítulo 14, capítulo 15 de Lucas, verso 7, João 15, 7, se vós estiveres em mim, Lucas 15, João 15, 7, se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserem e será feito. Entenda, há uma condição para que eu alcance e viva uma vida em Deus nessa terra de vitória e de conquista. Cristo precisa estar em mim e eu nele. Então é uma parceria, é uma aliança, é um pacto. E o pacto não existe sem derramamento de sangue. E Jesus derramou seu sangue por nós, né? Então, queridos, é importante entender que a proposta do tema Vida Sem Pecado em Cristo é possível. Lembrando novamente que não significa que nós, como seres humanos, que carregamos a semente do pecado, não pecamos. Mas em Cristo somos mais do que vencedores. Quem está aqui? Amém ou não amém? Isso é maravilhoso, não é verdade? Glória a Deus. Então eu vou pedir agora o Léo para abrir aí 2 Coríntios, 2 Pedro 1,4. Eu vou pedir o Luciano para abrir 1 João 3,2, na continuidade aqui dessa pergunta, né? O que os textos a seguir nos dizem sobre a transformação que Deus deseja realizar em nossa vida. Então, nós vamos ver que Deus quer 1 Pedro, 2 Pedro 1,4. Isso ajuda aí porque mostra na prática o painel do discipulado. Tem porque o novo convertido, né? 2 Pedro 2, 2 Pedro 1, capítulo 1. Lá no final. Isso, você vai ver. Isso. Capítulo 1, verso 4. E Abraão do 1 João 3,2, Adriana Hebreus 4,15, tá? Adriana, por favor. Pode ler, Léo. Aqui para eu ler, por favor. Vamos ver. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo, e vós também, quando nisto mesmo com toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência. Maravilha. Lê de novo, por favor, meu amigo. 2 Pedro, capítulo 1, verso 4. É isso aí, lê. Certinho. Lê novamente. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. É isso aí, beleza. Então, pelas quais ele tem nos dado o quê? Grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes, da natureza divina em Cristo. Através da palavra, nós somos participantes da sua natureza. Olha que lindo isso aqui. Havendo o quê? Escapado da corrupção, através de quê? Da obediência à palavra. Quando eu fujo daquilo que é errado, eu estou me santificando. Então, vivendo uma vida sem pecado. Amém ou não amém, gente? Que pela concupiscência no mundo. A concupiscência, ou seja, é exatamente a prática contínua do pecado. Então a gente se faz não melhor, mas nós nos certificamos através da palavra de Cristo, através do que Ele deixou como instrução, para que possamos, através dele, vivermos uma vida sem pecado. Que coisa linda! Leia agora, Luciano, por favor, 1 João, capítulo 3, verso 2, ainda dentro do contexto dessa pergunta, o que os textos a seguir nos dizem sobre a transformação que Deus deseja realizar em nossa vida. É essa aí, é através da palavra, fugindo da aparência do mal. Continua, por favor. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser,
Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos. Como o veremos. Pois assim como é, nós o veremos. Lê novamente, Luciano, por favor. A tradução está horrível aqui. Né? 1 João 3,2. Amados, agora somos filhos de Deus. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Ainda não é manifesto o que havemos de ser. Vai. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos. Coisa linda, irmãos. Nós temos essa promessa. Que um dia nós seremos semelhantes a Ele. E nós já vivemos hoje fazendo o quê? Praticando isso. Nós já estamos fazendo o quê? Botando em prática aqui, mesmo com falhas nossas, para que seja perfeito um dia. Um dia em Cristo essa palavra vai se cumprir. Isso é muito lindo, né? Muito maravilhoso. Vamos lá, vamos continuar. A Bíblia afirma que Jesus foi tentado em todas as coisas. O que isso significa? Lê, por favor, Adriana. Vamos ver o que a Bíblia nos fala sobre isso. Eu vou pedir para ela ler, não. Eu falei o texto para ela ler, não. Não, mas... Ele fala de João, não tem problema não. Tu pulou aqui, a irmã é próxima. Vamos para a irmã. Porque o Léo tinha saído ali. O Léo tinha saído. Isso. Pode ler, irmã. Por favor. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Em tudo foi tentado, mas sem pecado. Lê novamente, por favor. Olha que lindo, gente. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. O que significa, gente? Que em Cristo nós temos condições de nos santificar. Que Cristo venceu todas as coisas. Em tudo foi tentado, como acabou de dizer a palavra, e nada lhe pecou. Isso é lindo. O que esse verso bíblico enfatiza é que ninguém jamais será tentado como foi Jesus. Ele enfrentou a tentação em toda a intensidade. Satanás disputou contra ele suas artimanhas e engano. Ou seja, ele já foi vencido. E em Cristo nós somos mais do que vencedores. Que coisa extraordinária, que coisa linda, né? Então está tentando. Vou pedir para o André Raimundo agora abrir em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios 5, 21. Vai estar lendo, e a pergunta é a seguinte: quais são os benefícios que a vida santa de Jesus nos oferece hoje? Né? Isso. 5, 21. Glória a Deus. Aquele que não conheceu o pecado e fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Glória a Deus. Justiça de Deus. Pode ler de novo, irmão, por favor. Aquele que não conheceu o pecado e fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Você entende que quando Deus olha para a terra e todos aqueles que seguem a Cristo, Deus nos vê através de Jesus. É isso o texto. Está dizendo, aquele que não conheceu o pecado, Jesus, o fez pecado por nós, na cruz. Ele levou sobre si os nossos pecados, para que nele o quê? Fôssemos feitos justiça de Deus. Então, quando Deus olha da terra para o céu e vê os seus filhos, e vê aqueles que estão se esforçando, negando a carne, para agradar a Deus, para segui-lo, fazendo sua obra, o que acontece? O Senhor, Ele vem e nos recompensa com a sua santidade, com a obediência, com a sua palavra, porque Jesus se fez pecado por nós. Então, quando nós seguimos a Cristo, nós estamos debaixo da sua cobertura espiritual.
Nós estamos escondidos, como diz o Salmo 91, escondido no esconderijo do Altíssimo. Diz a Bíblia: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ou seja, todos aqueles que entregam a sua vida a Jesus e o seguem, vivem uma vida sem pecado. E quando peca, tem Jesus para ser redimido. Glória a Deus. Isso é tremendo, gente. Então, através de Cristo nós somos salvos. Essa palavra na mim que fecha esse texto, esse discipulado, né? Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, conforme 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Por causa de sua vida santa, Jesus pôde oferecer perdão para o maior pecador. João Batista já havia antecipado a obra de Jesus. Lá em João 1,29 ele diz: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele, e disse João Batista: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O apóstolo Paulo explica que assim, como está em Romanos 5,19, assim como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só homem, Jesus, muitos se tornarão justos. Romanos 5,19. A vida santa de Cristo nos é imputada. Somos então considerados santos diante de Deus. Então, qual está então aí o segredo da nossa vitória? Qual foi o segredo da vitória de Jesus? Ele venceu por meio da sua dependência de Deus. Tudo que fazia estava em perfeita sintonia com o Pai. Por longas horas da noite, era achado em oração, buscando o auxílio do céu para a obra que viera a realizar. Se Jesus precisava de oração e contato para o Pai, e contato com o Pai para vencer as provações, o que você pensa de nós hoje? Aí é que está, irmão. Então, qual é o segredo da vitória? Estarmos em Cristo, obedecendo a palavra de Deus. Esse é o segredo da vitória. Estarmos em Jesus, orando. Imagina, gente, se Jesus orou, entrou nas madrugadas orando para vencer, o que é que nós temos que fazer para ter uma vida vitoriosa? Orar, se alimentar da palavra de Deus, como nós estamos fazendo aqui no painel do discipulado, trabalhando nesse tema, vida sem pecado. Em Cristo é possível vivermos uma vida santa, uma vida separada. Não que nós temos que nos separar das pessoas, não é isso. Muita gente interpreta a palavra de Deus de forma errada. Muitas religiões, elas se separam, elas se acham melhor do que a outra. Chamas do avivamento uma melhor do que uma outra denominação. Não. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz de novo. Quem está aqui? Então, gente, ter uma vida em Cristo é uma vida sem preconceito, sem apontar o dedo. Em vez de apontar, dá o braço, estende seu braço amigo, ajuda o teu próximo, ore por ele, jejue, não por ele, mas para que você se santifique cada vez mais, para que você esteja mais vigor para orar. Por que está cheio de cristão raquítico, fraco na fé? Porque não separa tempo para meditar na palavra de Deus. Nós estamos dando aqui muita coisa mastigada, e mesmo assim muita gente despreza o ensino. Mas você acha que isso aqui está sendo registrado diante de Deus? Você acha que esse painel não está sendo registrado no livro do Senhor? Você acha que nós estamos aqui anunciando na internet, pregando através da internet? Você acha que isso aqui vai ficar em vão? Isso tudo é ferramenta lá, para o reino do céu. Isso tudo aqui está sendo escrito no livro. E ninguém vai ter desculpa. Porque o Evangelho está sendo pregado de todas as formas. Ninguém vai dizer, não tenho tempo. Conversa fiada. Não pude, mentira. O ego, a carne, seja o que for, a tua prioridade. Então, queridos, nós estamos aqui trazendo a verdade, a palavra de Deus, sem resenha, sem achar que nós somos
o bambambam da situação, né? Que nós somos o tal, nós somos o dono, o Senhor da verdade. Não, o único que é o Senhor da verdade é Jesus Cristo. Ele é o Senhor da verdade. E para a gente fechar, vamos ler aqui, vou pedir para o Luciano, abre aí, 1 Coríntios 10, 13. Para nós fecharmos esse painel, 1 Coríntios 10, 13, uma pergunta da seguinte forma: que confortante promessa nos faz o apóstolo Paulo? Né? O que ele nos faz? Vamos ver lá, 1 Coríntios 10, verso 13, pode ler. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podes. Antes, com a tentação dará também um escape, para que possais suportar. Lê novamente, querido, por favor. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podes. Antes que a tentação dará também um escape, para que possa suportar. Irmão, isso é muito lindo. Observe que toda tentação é humana. Pessoa, a carne é fraca, é sem vergonha. Caráter, eu não vou dizer isso aí, meu. Caráter. A carne é fraca. A Bíblia fala que a carne é fraca, mas diz que o Espírito está pronto. A carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Olha o que o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, deixou registrado para a igreja. Olha, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é o nosso Deus, que não vos deixará tentar acima do que poder. Então presta atenção, você cedeu à tentação, você quis, você que quis, você decidiu. Não fica dizendo, fulano, culpa de fulano, não. O diabo vem aí para nos tentar, né? Somos tentados pela nossa própria consciência. Ele vai usar a nossa carne, né? Mas não tem desculpa para o pecado, para a tentação, porque está escrito: mas fiel é Deus, que não nos deixará tentar, acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o que? O livramento, o escape. Para quê? Para que você possa suportar. Ele vai te dar condição de vencer isso. Você quer a maior condição de Ele nos dar a condição de orar, de jejuar? Como é que você vai vencer algo se você não sacrifica? Se você não se esforça? Não consegui chegar. Por que não conseguiu? Não conseguiu porque você fez corpo mole, ou não conseguiu porque as tuas prioridades é outra? Não vem com história. Por isso que eu digo, você pode contar história para mim, para o pastor, para o obreiro, para o irmão, para a irmã, para qualquer pessoa, a gente pode contar as nossas histórias. Mas Deus é aquele que está vendo tudo. Ele sabe de tudo. E a lei da semeadura, entenda isso, gente. Plantar é opcional, mas colher é o quê? Obrigatório. Então esquenta não, meu irmão. Se você está fazendo algo na obra de Deus e que o pastor não está te vendo, se preocupa não, porque Deus está te vendo. De repente o pastor está sendo injusto com você numa área, não pode parar. Ou alguém, ou o teu liderado, o teu líder, ou seja teu patrão, seja quem for, está sendo injusto com você, entrega na mão de Deus, ora por ele, ora por ela, porque Deus é justo, Deus é fiel. Pode ter certeza que o que você vai estar plantando, você vai colher. Então essa é a vitória. É usarmos a palavra como ferramenta para que possamos vencer. Então não vem sobre vós tentação senão humana. Então toda tentação ela é humana. Ela tem um vínculo espiritual? Tem, porque o diabo ele aproveita a brecha. A brecha ele vai lá, ele aproveita. Mas está dizendo que a tentação ela é humana. Amém? Não veio sobre vós tentação senão humana. Ou seja, é aquele vício que você tem, que você vai lá ter que pedir a Deus para se libertar desse mal. Seja qual for o vício. Às vezes tem vício até de beber café. Muito café vai dar úlcera. Beber café demais, né? Vai perder vai exatamente mexer com os neurotransmissores,
hormônio, né? Pode gerar uma pneumonia, mas na maioria das situações é uma gastritezinha, né? Café é bom na sua proporção, tudo é bom na sua proporção, até água demais, se você beber, vai te fazer mal. Tudo é com equilíbrio. Quem está aqui? E a palavra me ensina a viver uma vida de equilíbrio, uma vida abençoada. Mas para isso, eu preciso o quê? Eu preciso fazer a minha parte, me esforçar. Amém, meu amigo? Terminando esse painel, termino dizendo o seguinte: o que devo fazer, então, depois que nós ouvimos todas essas palavras? Compreendo que Jesus é plenamente divino. Está lá em Colossenses capítulo 2, verso 9. Jesus é plenamente divino. Isso nós temos, bota aí, para a gente ver. Colossenses 2, 9. E plenamente humano. 1 João 4, 2. Olha que tremendo isso. Ele permanece corpo glorificado. Não mudou não. Permanece desde quando ele ressuscitou até hoje. Ele é vivo, poderoso, irmão. Está aqui essa noite, na glória. Está aí com você na internet. Está conosco. Então, porque nele habita, Colossenses 2,9. Porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então está aí, irmão. É a palavra de Deus. Não estou inventando nada. Está escrito. Não é? Quero manter uma amizade profunda com Jesus, tê-lo como modelo para a minha vida e dele depender todos os dias de minha existência. Então, meu compromisso: buscarei a presença do Senhor continuamente e me apegarei às suas promessas. Ele será minha fortaleza e meu refúgio na hora da provação. Bem, querido, então deixo aí para o nosso devocional da semana. Estamos no final de semana. Você já pega aí sábado, domingo, vai até sexta-feira, Gênesis capítulo 3, verso 15, 1 João 4, versículo 2, Mateus capítulo 2, verso 1 ao 18, e depois o versículo 27, Romanos capítulo 5, verso 18, João capítulo 19, verso 5, e Efésios capítulo 6, verso número 10, inclusive citamos aqui versículos. Então é para você, depois aí que fecharmos o vídeo, você vai poder puxar lá e ver todos os versículos que eu dei agora, para você meditar durante toda a semana. Então imagina que painel maravilhoso. Nós trabalhamos todo um tema aqui, né? Vida sem pecado, versos bíblicos, comentamos algumas coisas, poderíamos falar muito mais coisas, mas senão fica muito grande o vídeo, e até para assistir alguns têm mais dificuldade para isso. Mas, mesmo resumindo assim, já é difícil depois ver, mas se uma pessoa participar, eu já me dou satisfeito. Nós que aqui estamos, eu já estou muito feliz. Não é? E certos de que tudo isso está sendo gravado a bateria, né? Então, Deus abençoe você, meu irmão. Até a próxima discipulada.